Olá amigos, bem-vindos ao canal Matemática Space, aqui é o professor Breno Moura e hoje eu queria conversar com vocês sobre o assunto MMC, mínimo múltiplo comum. Nós vamos procurar entender o que é MMC, para que serve e como nós podemos calcular, principalmente. Então, para nós entendermos o que é o mínimo múltiplo comum entre dois números, nós precisamos entender o conceito de múltiplo. Veja só, se eu for pensar nos múltiplos de um número como os múltiplos de 2, o que seriam os múltiplos de 2? Os múltiplos de 2 seriam todas as multiplicações que eu posso fazer com o número 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E 2 vezes 7, 14. E assim por diante. Então, esses são os múltiplos de 2. São os resultados de todas as multiplicações que eu posso fazer com o 2. E o que nos chama a atenção nos múltiplos? Todo múltiplo de um número é divisível por ele. Então, todos esses múltiplos de 2 aqui são divisíveis por 2. E o menor múltiplo de qualquer número é sempre ele mesmo. Nunca vai haver um múltiplo menor do que o próprio número. Então, o menor múltiplo de 2 é 2, o menor múltiplo de 3 é o próprio 3 e assim por diante. Vamos pensar também aqui, para efeito de comparação, nos múltiplos de 4. Veja só, para descobrir os múltiplos de 4, eu vou fazer multiplicações com os números, começando do 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 26. Aliás, 24, né? Vai. 24 até o infinito. Esses são os primeiros números de 4, os primeiros múltiplos de 4 e os primeiros múltiplos de 2. E o que nós podemos observar que há em comum entre os múltiplos de 2 e os múltiplos de 4? Em primeiro lugar, o que nós vemos é que existem números que são múltiplos tanto de 2 quanto de 4. Por exemplo, a começar pelo próprio 4. Ele é múltiplo de 4 e de 2. Em seguida, nós temos o 8, aparece nos 2. O 12 aparece aqui. E também o 24 seria, né? E o 10 seria, o 16 também. Então, esses números que são múltiplos tanto de 2 como de 4, nós chamamos de múltiplos comuns. Se eu fosse fazer aqui a lista dos múltiplos comuns, olha só MC, não é MMC, é MC só. Múltiplos comuns de 2 e 4 seriam o quê? 4, 8, 12 e assim por diante, até o infinito. Agora, dentre esses múltiplos comuns aqui entre dois números, qual é o menor deles? Eu não sei qual é o maior, porque vai até o infinito, então não tem o maior. Mas eu sei que o menor será o 4. Então, 4 é o meu MMC, o meu menor múltiplo comum entre 2 e 4. Isso é que é MMC. Dois números vão ter múltiplos comuns e o menor entre esses múltiplos comuns será o seu MMC. Como que nós podemos calcular o MMC de dois números sem precisar fazer esses cálculos aqui para descobrir os múltiplos? Para isso, nós vamos recorrer a um tipo de conta que muitos conhecem, né, mas que muitos também têm dificuldade.
Vamos procurar aqui descobrir o MMC de, vamos pensar aqui, 10 e 30. MMC de 10 e 30. Eu poderia fazer a lista dos múltiplos de 10 até certo ponto, depois dos múltiplos de 30 e ver os múltiplos comuns e descobrir o menor deles. Mas isso pode dar muito trabalho. Então o que é que eu faço? Eu vou colocar aqui o 10 e o 30 e vou traçar uma reta aqui. E o que é que eu vou fazer com esses dois números? Eu vou tentar simplificar eles. Simplificar eles aqui, fileira por fileira, descendo, até que no final eles cheguem em 1. E como é que eu simplifico dois números? Dividindo. Eu vou caçar números que dividam tanto 10 como 30, ou pelo menos um dos dois. Começando pelos menores números. Pulando, é claro, o 1, porque não tem sentido se eu for tentar simplificar dividir por 1, porque se eu dividir 10 por 1, dá 10, e 30 por 1 dá 30. Então até que divide os dois, mas não simplifica. Então eu passo para o próximo fator, que é 2. E me pergunto, 10 divide por 2? Divide com certeza. Por quê? Porque 10 é um número par. Todo número par divide por 2. E o 30 também é um número par. Então, o meu primeiro fator que eu vou usar para dividir é o 2. Vou fazer 10 dividido por 2 dá 5. Baixo a vírgula. 30 dividido por 2 dá 15. Olha só. Então, eu já simplifiquei, já cortei pela metade. Meu objetivo é chegar em 1. Então, vamos continuar. Então, simplifiquei primeiramente por 2. Vou analisar se os 5 e 15 ainda dividem por 2. E eu vejo que não, porque agora tanto 5 quanto 15 são números ímpares. Números ímpares não dividem por 2. Então, eu vou tentar com o próximo número que é o 3. 5 e 15 divide por 3? Sim e não. Porque o 15 divide, mas o 5 não divide. Mas se pelo menos um dos fatores dividir, então eu posso fazer por 3. Como o 5 não divide por 3, eu simplesmente baixo ele novamente. E tento 15 dividido por 3 dá 5. Olha só, ficou 5 e 5. E eu sei que não divide por 3. Vou tentar por 4. Só que 5 também não divide por 4. O 5 só vai dividir por ele mesmo. O 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. E 5 por 5 de novo dá 1. Opa! Cheguei onde eu queria, ó. Simplifiquei até chegar em 1. Primeira parte tá ok. Agora, o que é que vai ser o MMC? Para mim descobrir, eu vou pegar esses fatores que eu usei para dividir, o 2, o 3 e o 5, e vou multiplicá-los. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 5 dá 30. Então, cheguei no meu MMC, que é 30. O MMC de 10 e 30 será o próprio 30. Assim eu fiz. Então, é uma questão, você tem que ser um pouco prático, né? Em divisão tem um pouco de prática, mas basicamente é isso. E pode ser o MMC de 2 números, 3 números, 10 números. O processo é o mesmo. Coloco nessa formação, vou começar a dividir pelo menor número possível até que eles cheguem em 1. Depois de terem chegado em 1, eu multiplico os fatores e aí eu vou ter o meu MMC.
Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Clica aí no joinha. Boa sorte e até a próxima.